Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, nós vamos findar com uma linha do tempo da beleza que a gente ficou lá no último vídeo. Nós paramos no exato momento em que a testa grande estava fazendo um maior sucesso na Idade Média. E agora nós vamos lá para a Renascença na Itália. Esse foi o redescobrimento da anatomia do corpo. E óbvio, isso era símbolo de beleza. O padrão ainda era o padrão branco, cabelo loiro e ainda também um pouquinho com a testa grande. No entanto, o Leonardo da Vinci, o maior artista anatomista desse período, redefiniu os modelos da anatomia humana através de um dos seus estudos sobre o funcionamento dos órgãos, dos ossos e dos músculos. Uma das ilustrações mais famosas é o Homem Vitruviano, feito em 1490, onde ele expressa proporções matemáticas exatas do corpo humano. No Renascimento, a ideia da Vênus ela volta. Isso porque o Renascimento resgatou valores humanísticos e o apreço pelos padrões de beleza lá da Antiguidade. A Virgem Maria, a musa dos pintores medievais, cede espaço para representações da deusa Vênus. Agora, em um dos quadros mais famosos da época, o Renascimento da Vênus de 1485, do Botticelli. Como o período anterior ao Renascimento foi a Idade Média, foi um período muito repressor e que se valorizava muito o sol sagrado. Na Renascença, a humanidade volta à tona e em 1500 os pintores, escultores, os renascentistas recriam deuses, heróis gregos e santos bíblicos. Nessas recriações, eles exibem musculatura e mostram até a nudez sem pudor. O maior ícone desse resgate é a obra Davi, do Michelangelo, considerado até hoje um dos modelos de perfeição das formas masculinas. Enquanto isso, em terras tupiniquins, portugueses se chocavam ao se deparar com a nudez cotidiana dos indígenas, classificando-os como um povo primitivo. Depois disso, lá em 1837 até 1901, por aí, vem a Era Vitruviana. Nessa sociedade, o período obrigava as mulheres a vestirem corpetes muito apertados, que as coitadas ficavam quase sem respirar. E no início do século XX, lá em 1920, foram considerados os anos loucos, o sex appeal, que ainda tinha esses trejeitos de amarrações nas cinturas das mulheres. Nos chamados anos loucos, as mulheres tinham recém sido incorporadas ao mercado de trabalho e aí elas adotaram um novo visual, um visual andrógeno. Os cabelos ficaram mais curtos e as formas femininas foram disfarçadas em vestidos bem retos. Em 1925, o corte de cabelo à la garçon era usado por uma a cada 3 mulheres. E nós chegamos então aos anos 30, a era de ouro de Hollywood, que vai de 1930 até 1950. Os astros de Hollywood eles foram grandes referências de beleza e também de forma física durante os anos 40 e 50. Uma das referências desse período, a Marilyn Monroe, como um dos maiores símbolos de beleza de todos os tempos. Lembra? O Andy Warhol lá da Pop Art fez várias Marilyn Monroes coloridas. Já em 1960, cresce o apelo pela figura da mulher e o cinema europeu, um prodígio em expandir divas nesse padrão considerado bonito da época, traz a famosa francesa Brigitte Bardot, que teve aqui no Brasil, lá em Búzios, e até hoje ainda há uma estátua dessa atriz lá na praia de Búzios, no Rio de Janeiro. Em contraste, as revistas de moda nessa época exaltavam um tipo bem magricela de mulher. Um jeitão assim de garoto, o cabelo foi ficando bem curto e essa personalidade mais famosa ficou caracterizada na inglesa Twiggy como uma das maiores top models da época. Eu vou dar um pause aqui.
eu preciso falar para você sobre esse corpo de modelo. Aqui nasce uma outra necessidade do mercado da moda. As modelos, elas servem como se fosse uma vitrine da roupa que elas estão usando. Então elas são uma espécie de cabide humano. É por isso que o corpo das modelos tem que ser reto, fino, magro, porque o que tem que chamar a atenção é a roupa e não o corpo dos modelos. Já em 1970, volta a figura do androgenismo, que é essa pessoa que ela se veste de maneira tanto masculina quanto feminina. O andrógeno é alguém que não disputa gênero especificamente. Os padrões de beleza masculinos, eles sofreram mudanças drásticas nesse período. As distinções ficavam mais tênues entre os homens e as mulheres. Os homens deixavam, por exemplo, o cabelo crescer, ficaram menos musculosos e também passaram a usar roupas unissex, como os astros do rock, o Mick Jagger e o David Bowie, que consagraram esse visual. Já lá em 1982, vira moda fazer ginástica em casa. 4, 5, 6. Here you go, baby. Easy. Pull it. No arms. Hold it. Other arms. One up. E dá-se início ao mundo fitness para todos. A democratização através dos vídeos cassetes deu impulso ao surgimento de vídeos com aulas de ginásticas para todo mundo. Os mais célebres foram com a Diana Fonda, que produziu mais de 23 fitas cassete e também 6 DVDs nesse formato de aula de ginástica, e o último deles ela lançou em 2012, já com 74 anos de idade. E aí nós chegamos aos anos 90, onde nós temos os topim das super top models. As modelos nesse período sempre ditaram, claro, padrões de beleza, mas foi diferente com essas dos anos 90. A Cindy Crawford, a Naomi Campbell, a Claudia Schiffer, não sei o nome, e a Kate Moss. As top models da virada dos anos 80 para os 90 dominaram as passarelas e foram as capas das revistas, das campanhas das grandes marcas ao longo de toda a história do mundo e do business. O que gloriou esse período como a era das super top models. E aí, depois disso, a gente chega ao século XXI, onde ainda nós vimos todos os dias milhares de homens e mulheres indo a clínicas especializadas, agora com mais aparatos tecnológicos, para fazer cirurgias plásticas, buscando adequar o seu corpo a um padrão atual de beleza. E eu quero dar ênfase a esse atual. O que nós precisamos ter bastante atenção é que, pensem comigo nessa seguinte pergunta: até quando dura atual uma tendência? Quando será a próxima tendência? Será mesmo que a gente precisa se adequar aos padrões? Pensem nisso e um beijo!